Fala rapaziada, vamos lá? Vamos dar continuidade então? A gente vem aqui estudando a lesão corporal, né? Isso, analisamos aqui todas as figuras dolosas de lesão corporal, né? A leve, grave, gravíssima, seguida de morte. Ficamos agora de entrar justamente no estudo das suas causas de diminuição e causas de aumento. Assim que a gente encerra a causa de diminuição e de aumento na lesão dolosa, estamos aptos a avançar para o estudo da lesão culposa e, na sequência, analisar a questão da lesão corporal produzida no contexto da violência doméstica e familiar, lá do parágrafo 9º. Então é isso que a gente vai fazer. Nesse bloco, dando continuidade ao estudo de lesão corporal, a gente vai ver as causas de diminuição e de aumento no crime de lesão corporal dolosa. Então vem comigo na tela, olha só como é que vai ser isso daqui. Eu estou diante agora das causas de diminuição. São aquelas circunstâncias que fazem com que a pena diminua. Quando? Nas lesões dolosas, leve, grave, gravíssima e seguida de morte. A redução de pena será de 1/6 a 1/3 nos casos em que o agente pratica a lesão corporal, impelido por relevante valor moral, impelido por relevante valor social, sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Professor, por que tanta pressa? Você tem que lembrar comigo de um detalhe, pessoal. As causas de privilégio no artigo 121, crime de homicídio, são idênticas a essas causas de diminuição previstas aqui na lesão corporal. O quantum de diminuição é igual também. Reduz a pena de 1/6 a 1/3, impelido por relevante valor moral ou social, e quando estamos diante de um domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação. São as mesmas três circunstâncias que reduzem a pena no crime de homicídio e reduzem também no crime de lesão corporal. Então, bota na tela para mim. Eu quero que você faça uma remissão no seu material agora ao artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Eu quero que você se lembre das hipóteses de homicídio privilegiado, para você perceber que seu estudo vai ficando fácil conforme a gente vai avançando na matéria. Quando você estudou homicídio, essas circunstâncias eram todas novidades. E lá a gente destrinchou com mais tranquilidade cada uma delas, trazendo exemplos e etc. Agora já não há mais necessidade. As circunstâncias já são conhecidas, só se altera o resultado produzido em razão delas. Lá no homicídio eu matava em razão de uma dessas três situações. Aqui na lesão eu machuco, lesiono em razão de uma delas três. Mas são as mesmas situações, ok? Então, quais são as causas de diminuição nas lesões corporais dolosas? As mesmas que geravam diminuição de pena no homicídio. Motivo de relevante valor moral, valor social, domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Então, causa de diminuição já foi. Vamos agora para as causas de aumento. Causa de aumento de pena nas lesões corporais dolosas. Lembre-se, ainda estamos estudando as dolosas, leve, grave, gravíssima e seguida de morte. O parágrafo 7º ele nos traz lá. A pena será aumentada de 1/3. Em que caso? Quando a vítima é menor de 14 ou é maior de 60. Quando o crime é praticado por milícia privada ou quando ele é praticado por grupo de extermínio. Professor, já ouvi falar isso em algum lugar. Já ouviu mesmo. Por quê, pessoal? Porque essa causa de aumento ela está prevista no artigo 121, parágrafo 4º. Lá no 121, parágrafo 4º, aumenta a pena de 1/3 no homicídio, quando a vítima é menor de 14 ou maior de 60. Aqui no 129, aumenta de 1/3 a pena, quando a lesão corporal é produzida contra quem tem menos de 14 ou mais de 60. Mesma circunstância. Aqui as situações são iguais. Milícia privada e grupo de extermínio. Lá no homicídio, isso daqui também era causa de aumento no parágrafo 6º. A diferença é que lá no homicídio o aumento variava de 1/3 até a metade. E isso é diferente, porque aqui o aumento é de 1/3. O aumento é de 1/3, mas a circunstância é a mesma. Lá no homicídio a gente conceituou milícia privada, a gente conceituou grupo de extermínio. Volta lá no seu material e verifica esses conceitos. Mas saiba que quando a lesão corporal dolosa é praticada contra menor de 14 e maior de 60, aumenta-se a pena de 1/3 nas lesões corporais dolosas. Quando a lesão corporal dolosa é praticada por milícia privada ou grupo de extermínio, aumenta-se a pena em 1/3. Todas circunstâncias já conhecidas porque foram estudadas no crime de homicídio. Beleza? Agora, então, o que a gente vai fazer? Causa de aumento de pena na lesão corporal dolosa, só que agora previsto onde? No parágrafo 12. Aqui você já percebe que a pena é aumentada de 1/3 a 2/3.
Não é mais um aumento estanque de 1/3, é um aumento que varia de 1 a 2/3. Quando é que isso acontece? Quando a lesão é praticada contra essas pessoas aqui. Professor, eu me lembro desse rol aqui de pessoas quando são vítimas de um crime. Lembra porque isso aqui está presente no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 7º. É um homicídio qualificado, é o famoso homicídio funcional. Quando eu mato uma dessas vítimas aí, eu pratico o homicídio funcional. E aqui a gente está diante agora da lesão corporal dolosa, que a gente pode chamar, por que não, de lesão dolosa funcional. É aquela que afeta integrantes das Forças Armadas, dos órgãos de segurança pública, do sistema prisional, da Força Nacional de Segurança, agentes de trânsito e guardas municipais. Agora vai ter que lembrar comigo do pulo do gato. Basta que eu lesione uma dessas vítimas para que incida a causa de aumento? Não. É preciso que eu pratique a lesão corporal contra essas vítimas, mas em razão ou no exercício das funções. Então, essa vítima ela tem que estar trabalhando, ou pelo menos eu tenho que ter lesionado ela em razão das funções que ela exerce. Eu lesiono um policial federal porque ele é policial federal. Eu lesiono um policial militar que estava em serviço durante uma perseguição policial, por exemplo. Quando isso acontece, eu estou diante de uma lesão corporal dolosa, cuja pena vai ser aumentada de 1 a 2/3. Agora lembre-se, aqui está o rol dos integrantes dessas corporações, dos órgãos de segurança pública, das Forças Armadas, do sistema prisional, Força Nacional de Segurança, agentes de trânsito, guardas municipais. Mas são só eles que caracterizam a qualificadora do crime de homicídio? Não, você vai lembrar que os seus familiares também. Na lesão corporal é igual? Joga na tela. Na lesão corporal é igualzinho. Mesmo funcionamento, olha aqui comigo. Também incide a causa de aumento se o crime for praticado contra cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, desde que essa lesão corporal tenha se dado em razão do grau de parentesco, evidentemente. Não adianta eu causar uma lesão corporal no filho de um policial militar sem nem saber que ele era filho do policial militar. Não vai incidir essa causa de aumento. Essa causa de aumento só incide quando eu ataco a mulher do PM, o filho do policial federal, sabendo que ele é parente do policial, e essa é a minha intenção. Veja que o grau de parentesco tem que ser consanguíneo. Parentesco por afinidade não serve, e ele pode ir até o 3º grau. Quando isso acontece, aumenta-se a pena. Essa pena passa então a variar de 1 a 2/3, de 1 a 2/3. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Agora, pessoal, a gente está apto, então, já vimos aqui as causas de aumento e as causas de diminuição que se aplicam às lesões dolosas, leve, grave, gravíssima, seguida de morte. Agora a gente inicia, então, o estudo da lesão corporal culposa. A lesão corporal culposa é aquela, evidentemente, produzida sem a intenção. O agente não queria, de fato, produzir a lesão corporal no sujeito. Foi um acidente. Era algo previsível, mas que ele não enxergou. Por essa razão, ele responde pelo crime, mas ele responde a título de culpa. Essa é a lesão culposa. Vem comigo aqui, olha só. A lesão culposa é aquele delito praticado por violação do dever de cuidado objetivo, ou seja, foi praticado por imprudência, negligência ou imperícia. Qual é a pena combinada desse delito, professor? 2 meses a 1 ano de detenção. 2 meses a 1 ano de detenção. Então veja, o crime de lesão corporal culposa, ele tem pena de 2 meses a 1 ano de detenção. Lembrando que no Código de Trânsito Brasileiro, artigo 303, eu tenho a conduta da lesão culposa na direção de veículo automotor. Então se liga nesse movimento aí para você não vacilar na hora da prova. A lesão culposa está prevista no artigo 129, parágrafo 6º. Mas se ela for praticada na direção de veículo automotor, é outro crime. Código de Trânsito Brasileiro, artigo 303. Eu estou diante aqui do crime de lesão culposa na direção de veículo automotor. Lesão culposa na direção de veículo automotor.
Aqui, pessoal, eu tenho outra pena. Aqui eu tenho uma pena que varia de 6 meses a 2 anos. 6 meses a 2 anos. Bem mais grave a sanção. Continua sendo crime de menor potencial ofensivo, não passa dos 2, mas já é uma pena bem maior. Ok? Só para você lembrar desse detalhe. Mas olha lá. Não importa, e aqui eu chamo a sua atenção para isso, não importa qual seja o resultado em razão da lesão culposa praticada, a lesão corporal sempre será tipificada no parágrafo 6º como lesão culposa. Professor, não entendi muito bem isso daí. Imagina que você acidentalmente arranca o braço de uma pessoa. Acidentalmente gera nessa pessoa uma deformidade permanente. A deformidade permanente, a gente já viu, é uma qualificadora da lesão corporal que caracteriza a lesão corporal gravíssima. Deformidade permanente, lesão gravíssima. Você decepou o braço de uma pessoa, deformidade permanente, lesão gravíssima. O problema é que essa lesão foi acidental, você não queria arrancar esse braço, foi acidental. Se a lesão é culposa, não interessa o resultado que ela produza, ela permanece sendo culposa. O que eu analiso aqui não é a gravidade do resultado, é sim a conduta do agente. Ela foi culposa, a lesão é culposa. Então, vai ser uma pena de 2 meses a 1 ano de detenção, mesmo que eu arranque o braço, mesmo que você arranque o braço. Não foi culposa essa lesão? Se ela foi culposa, ela vai ser responsabilidade do agente pelo parágrafo 6º do artigo 129. É isso que eu quero que você se lembre na prova, porque é evidente. O seu examinador ele vai querer te confundir com isso. Ele vai trazer um resultado extremamente grave e vai te dizer que o agente responde, por exemplo, pelo resultado da lesão grave ou gravíssima. Ele vai te contar assim, ó. Joãozinho acidentalmente passou com um trator em cima da perna de José. José perdeu a perna, ficou com a deformidade permanente. Em razão disso, Joãozinho responde pelo crime de lesão corporal gravíssima, em razão da deformidade permanente. Errado, porque você vai verificar lá atrás que Joãozinho passa sobre a perna de José acidentalmente. E se é acidentalmente, isso é lesão culposa. Não interessa se perdeu a perna, continua sendo culposa, pena de 2 meses a 1 ano. Beleza? Comigo na tela, olha só. Eu explico isso que eu acabei de te falar. Então, se o agente acidentalmente lesiona a vítima causando deformidade permanente, não se está diante de lesão gravíssima, mas sim diante de lesão culposa. Beleza? Então vamos lá. Dentro da lesão culposa, também no parágrafo 7º do artigo 129, é o mesmo parágrafo que traz as causas de aumento na lesão dolosa, traz também aquelas que aumentam na lesão culposa. O parágrafo 7º ele diz assim, ó, aumenta-se a pena de 1/3 quando? Quando a lesão culposa resultar de inobservância, de regra técnica de arte, ofício ou profissão, quando o agente não agir para reduzir as consequências de seus atos, quando ele não prestar socorro ou quando ele fugir do local, para evitar a prisão em flagrante. Perceba o seguinte comigo, você já conhece essas circunstâncias, e eu tenho certeza disso. Você, obviamente, já tem consciência do artigo 121, parágrafo 4º do Código Penal. O 121, parágrafo 4º, ele traz as causas de aumento no homicídio culposo, que são exatamente essas daqui. Ou seja, você quer observações a respeito de cada um desses tópicos? Você volta no seu material porque você já as tem. A gente já fez todos os comentários necessários em cada uma delas. Você simplesmente saiba que quando uma dessas condições ocorre e o resultado foi lesão corporal, aumenta-se de 1/3 a pena dessa lesão corporal. Se o resultado foi morte, aumenta-se de 1/3 a pena do crime de homicídio culposo. Beleza? Tranquilo? Então, beleza. Avançando. Perdão judicial. Professor, o que é esse tal desse perdão judicial? Perdão judicial, pessoal, é uma possibilidade que o juiz tem de deixar de aplicar a pena ao autor de um crime praticado. Então, veja, esse agente praticou um crime de lesão corporal culposa. Esse crime de lesão corporal culposa gerou para o agente uma consequência grave o suficiente para que o juiz deixasse de aplicar a pena estatal. O Estado olha para aquele cidadão e fala, esse cidadão, em decorrência da conduta imprudente que ele praticou, ele lesionou o terceiro, mas em compensação, ele está tetraplégico. O fato de ele ter ficado tetraplégico naquela conduta que lesionou culposamente o terceiro, faz com que o Estado não queira puni-lo. Aqui que entra o perdão judicial. O perdão judicial é uma causa de extinção da punibilidade, é a possibilidade que o juiz tem de deixar de aplicar a pena em razão de as consequências
da conduta culposa do agente terem sido graves o suficientes para ele. A gente viu esse perdão judicial no homicídio também. É aquela situação que o pai acidentalmente vai sair de casa e passa com o carro por cima de sua criança, mata o seu filho. Ele mata o filho acidentalmente. Ele vai remoer essa culpa pelo resto da vida. Eu preciso aplicar uma pena para esse pai? Não. Perdão judicial. É a mesma coisa que acontece no crime de lesão corporal culposa. Acidentalmente o pai lesiona o filho, causando no filho uma deformidade permanente. Você acha que as consequências do ato desse pai, que foi desastrado e lesionou o filho de maneira a causar-lhe uma deformidade permanente, as consequências desse ato já não são graves o suficiente para esse pai? Ele não precisa mais responder por uma sanção penal. As consequências já o atingiram de maneira grave o suficiente. Entra em vigor, entra então em jogo, em campo, a figura do perdão judicial. Olha comigo na tela. O perdão judicial, ele só é aplicável à lesão culposa, nos casos em que as consequências do delito já constituírem punição suficiente para o autor das lesões culposas. O agente dirigindo imprudentemente, olha o exemplo que eu trago para você, colidiu o veículo contra terceiro, causou no terceiro lesão culposa. Só que em razão desse acidente em que ele dirigia de maneira imprudente, ele ficou tetraplégico. Essa consequência já é grave o suficiente. O juiz, então, se baseia no perdão judicial, deixa de aplicar a pena da lesão culposa para esse agente. Compreendeu o raciocínio? Mesma coisa que a gente já tinha visto lá no homicídio, certo? Vamos avançar agora, entrar aqui no tratamento da violência doméstica e familiar. Parágrafos 9 a 11 do artigo 129. Aqui eu quero que você repare comigo o seguinte, esse ponto é importante. Olha só. Existem aqui várias formas de praticar uma lesão corporal. Eu pratico uma lesão leve, uma lesão grave, gravíssima, seguida de morte, uma lesão culposa, tranquilo. Essa lesão ela pode acontecer num contexto geral ou ela pode acontecer num contexto de violência doméstica e familiar. E é exatamente esse contexto de violência doméstica e familiar, que é um conceito de exceção, é um contexto de exceção dentro da regra, que nós vamos estudar agora. Eu quero que você entenda comigo o que é que o Código Penal define como contexto de violência doméstica e familiar. O Código Penal, no parágrafo 9º, ele cria para a gente um contexto no qual, ocorrendo uma lesão corporal, nós chamamos essa lesão corporal de lesão corporal praticada no âmbito da violência doméstica e familiar. Essa lesão praticada nesse contexto da violência doméstica e familiar, ela tem um tratamento todo diferenciado daquela lesão praticada no contexto comum. Uma coisa é eu lesionar alguém aqui na rua, outra coisa é eu lesionar o meu filho dentro da minha casa, a minha mulher dentro da minha casa. Aqui eu estou num contexto de violência doméstica e familiar que agrava a culpabilidade do meu comportamento. A reprovabilidade do comportamento desse sujeito que atua no contexto da violência doméstica e familiar é maior, a pena deve ser maior. E é isso que a gente vai começar a estudar agora de maneira muito breve, tranquila. Eu vou definir com vocês o que caracteriza esse contexto de violência doméstica e familiar. Depois disso, a gente começa a ver as consequências da lesão produzida dentro desse contexto, que foi definido pelo parágrafo 9º. Vem comigo na tela e vamos entender, então, primeiro, o que caracteriza o contexto de violência doméstica e familiar. Então, esse parágrafo 9º, ele traz para a gente esse contexto. Ele explica para você o que é lesão produzida no contexto de violência doméstica e familiar. Aí ele diz assim, ó, é a lesão produzida contra o CAD. Que CAD, professor? Cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Se a vítima é uma dessas pessoas aqui, eu já estou no contexto de violência doméstica ou familiar. Essa lesão já não é mais uma lesão comum, ela já é uma lesão especial, dentro de um contexto excepcional. Também é lesão no contexto da violência doméstica e familiar, a prática do crime contra com quem conviva ou tenha convivido o agente. Por fim, se o agente pratica essa lesão aproveitando-se da relação doméstica de coabitação ou de hospitalidade. Estão aqui as três circunstâncias que caracterizam o contexto de violência doméstica e familiar. Lesão produzida nessas circunstâncias caracteriza violência doméstica e familiar. Professor, quando eu tenho uma lesão produzida dentro desse contexto, qual é a consequência? É isso que eu quero que você entenda comigo agora. Mas antes de entender a consequência, eu quero que você fixe bem. O que caracteriza o contexto? Crime contra o CAD,
cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. O crime com quem o agente conviva ou tenha convivido. E o crime em que ele se aproveita da relação doméstica de coabitação ou de hospitalidade. Beleza? Professor, nessa relação doméstica de coabitação ou de hospitalidade, é necessário existir uma relação de parentesco entre autor e vítima para a caracterização do contexto de violência doméstica e familiar? E aí você vai ver comigo, olha só. Será que se eu lesionar a babá que cuida do meu filho dentro da minha casa, me aproveitando de uma relação de coabitação com aquela senhora, será que eu respondo pelo crime de lesão corporal no contexto da violência doméstica e familiar? Eu não tenho relação de parentesco com ela, mas eu me vali da relação de coabitação que nós temos. E eu acabei agredindo essa senhora e provoquei nela uma lesão corporal. Será que eu respondo por lesão corporal no contexto da violência doméstica e familiar? Ou será que para isso acontecer era necessário que eu tivesse com aquela vítima uma relação sanguínea de parentesco? E aí eu te trago a resposta, olha comigo na tela. Quando você pensar nessa relação doméstica de coabitação ou hospitalidade, lembre-se, contra o agente com quem conviva ou tenha convivido o agente. Ou quando ele se aproveita da relação doméstica de coabitação ou hospitalidade, pouco importa se existe ou não vínculo de parentesco sanguíneo entre os sujeitos. O vínculo de parentesco ele é exigido aqui, ó, no CAD. E aí ele é expresso nesse sentido, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão está ali. Ali está o vínculo, a relação de parentesco. Agora, quando eu olho para essas duas situações, contra a vítima com quem o agente tenha convivido ou com quem ele conviva. Ou então, quando ele se aproveita da relação doméstica de coabitação ou hospitalidade, é desnecessário vínculo de parentesco. Basta que eu me utilize de alguma dessas duas situações e eu caracterizo o crime de lesão corporal no contexto da violência doméstica e familiar. Beleza? Então vamos lá. Já entendi o contexto. O contexto já está bem delimitado aqui para mim pelo parágrafo 9º, inclusive com a observação pertinente. Agora eu quero saber o seguinte. Pratiquei uma lesão corporal nesse contexto. O que acontece comigo? Depende. Qual foi a lesão corporal que você praticou? Você praticou uma lesão leve? Ou você praticou uma lesão grave, gravíssima ou seguida de morte? Eu tenho que saber por quê. Porque as consequências, a depender da forma da lesão praticada, elas variam. Olha comigo na tela. Se você praticou uma lesão corporal leve no contexto da violência doméstica e familiar, você está diante de uma lesão que é qualificada. A pena dela varia de 3 meses a 3 anos. 3 meses a 3 anos. Lembre-se que a lesão simples, aquela lesão leve normal, no contexto genérico, ela varia de 3 meses a 1 ano. Eu tripliquei a pena máxima porque ela aconteceu no contexto da violência doméstica e familiar. Trata-se de uma figura qualificada da lesão leve, qualificada justamente em razão da existência do contexto de violência doméstica e familiar. Beleza isso daí? Então, trata-se de uma qualificadora da lesão corporal de natureza leve que combina nova pena em abstrato ao delito, triplicando a pena máxima. Lesão leve no contexto da violência doméstica e familiar, 3 meses a 3 anos. Professor, e se for grave ou gravíssima? Olha só. Antes de mais nada, vamos lembrar aqui de alguns detalhes. Lá na lesão leve, no contexto genérico, fora da violência doméstica e familiar, você tem a pena de 3 meses a 1 ano. Essa daqui é a lesão leve como regra. Em regra, a lesão leve é 3 meses a 1 ano. Como a pena máxima não ultrapassa 1 ano, eu estou diante de um crime que é de menor potencial ofensivo. Quando eu analiso a figura qualificada, eu concluo que esse crime deixa de ser crime de menor potencial ofensivo, porque a pena máxima suplanta os 2 anos. Então, enquanto a lesão leve, via de regra, é crime de menor potencial ofensivo, se ela foi praticada no contexto da violência doméstica e familiar, ela deixa de sê-lo. Deixa de ser de menor potencial ofensivo. Além do mais, isso aqui é extremamente importante, se essa lesão é praticada contra a mulher, nos termos da Lei Maria da Penha, ou seja, no âmbito de violência que é previsto lá na Maria da Penha, artigos 5º e 7º da 11.340. Se ele é praticado contra a mulher nos termos desses artigos aqui, o crime passa a ser crime de ação penal pública incondicionada. O contrário do que ocorre em regra. Em regra, esse crime é de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. E isso por quê?
porque eu adoto o artigo 88 da Lei 9.099 e o artigo 88 da Lei 9.099 de 95, ele altera a ação penal do crime de lesão leve e lesão culposa. Ele diz o que para mim? Ele diz que a lesão leve e a lesão culposa passam a ser crime de ação penal pública. Então, olha só, lesão leve e lesão culposa passam a ser crimes de ação penal pública condicionada à representação. Essa alteração foi introduzida em 95 pela Lei 9.099. Agora veja, a Lei Maria da Penha, ela diz o seguinte: eu não aplico nada da 9.099 quando eu estiver diante de crime previsto contra a mulher, no contexto da violência doméstica contra a mulher. Significa dizer que eu não aplico esse artigo 88, significa dizer por essa razão que a lesão leve e a lesão culposa, no contexto da Maria da Penha, retornam ao que eram antes, a ação penal pública incondicionada. Beleza? Então você percebeu comigo o seguinte: lesão leve no contexto da violência doméstica e familiar triplica a pena máxima, faz com que o crime deixe de ser um crime de menor potencial ofensivo. Se foi praticado contra a mulher no âmbito da violência, no âmbito da Lei Maria da Penha, ele autoriza o início da ação penal sem a representação da vítima, a ação penal pública incondicionada. Agora, professor, essa é a lesão leve, praticada no contexto da violência doméstica e familiar. E quando essa lesão é grave, gravíssima ou seguida de morte, nesse contexto de violência doméstica e familiar, o que acontece? Aí, pessoal, a diferença reside no que ocorre com a gente. A consequência aqui é causa de aumento e não qualificadora. Olha comigo na tela que interessante isso daqui. O que pega aqui pra gente é o seguinte: lesão grave, gravíssima ou seguida de morte, quando praticada no contexto da violência doméstica e familiar prevista no parágrafo 9º, faz com que a pena seja aumentada de 1/3. A pena, então, será aumentada de 1/3. Vamos só lembrar. Na lesão grave, eu tenho pena de 1 a 5 anos. Na lesão gravíssima, eu tenho pena de 2 a 8 anos. Na lesão seguida de morte, tenho pena de 4 a 12 anos. Essas penas serão aumentadas de 1/3. É 1/3 sobre cada uma delas. Se a lesão é grave, a pena vai ser 1 a 5 mais 1/3. Lesão gravíssima, 2 a 8 mais 1/3. Lesão corporal seguida de morte, 4 a 12 mais 1/3. Aumenta-se 1/3, por quê? Porque ela foi praticada no contexto da violência doméstica e familiar. E tem mais, te digo mais. Se essa vítima, dentro do contexto da violência doméstica e familiar, ela for deficiente, além de tudo aquilo que já vimos, aumenta-se a pena de mais 1/3. Então vamos lá? Para você entender. Eu pratico uma lesão leve. Essa lesão leve, ela tem pena de 3 meses a 1 ano, ok? Essa é a lesão regra. Ah, mas essa lesão foi praticada no contexto da violência doméstica e familiar. Pena dela passa a ser, então, de 3 meses a 3 anos. Ah, mas a vítima era deficiente. Aumenta-se, então, mais 1/3 sobre essa pena. Compreendeu o raciocínio? Eu, por ter praticado a lesão leve no contexto da violência doméstica e familiar, eu já triplico a pena máxima. Se a vítima era deficiente, eu aumento mais 1/3 sobre essa pena que já foi aumentada. Vamos ver como é que fica com a lesão grave, por exemplo? Pratico aqui uma lesão grave. Lesão grave, pena de 1 a 5 anos. Pô, mas essa lesão foi praticada no contexto da violência doméstica e familiar. Aumenta-se de 1/3. Não é essa a determinação da lei? Aumenta-se de 1/3. Ah, mas essa vítima era deficiente. Aumenta-se de mais 1/3. Vai incidir 1/3 sobre 1 a 5 anos, vai incidir mais outro terço sobre 1 a 5 anos. Veja, pessoal, aumenta-se em cascata caso a vítima seja deficiente e a lesão seja grave, gravíssima ou seguida de morte no contexto da violência doméstica e familiar. Com esses dois exemplos, eu acredito que você tenha entendido claramente o que ocorre quando a gente pratica uma lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar, cuja vítima seja deficiente. Por mandamento do parágrafo 11, aumenta-se a pena de 1/3, independentemente do que já tenha sido efetuado antes. Beleza? Com esse entendimento, a gente encerra o estudo de lesão corporal nessa quarta parte. Depois de tratar exaustivamente um crime extenso, um artigo só, mais muitos detalhes, a gente conseguiu encerrar. De maneira tranquila, você tem tudo aquilo que você precisa conhecer
para detonar na sua prova. Beleza? A gente volta a se encontrar na sequência do assunto. Um abraço, até já já.